Pessoal, quando nós refletimos referente à nossa finalidade de uma encarnação, isso vai trazer acerca de possibilidades que estão latentes, aguardando para serem convocadas à sua realização. E também vai dizer de aspectos que nós trazemos de uma existência pregressa para resolvermos nessa existência. Porque acaba que os nossos deslizes numa existência, eles vão sendo resolvidos de gole em gole, em existências subsequentes. Em sendo assim, aqueles aspectos que significaram queda para mim numa existência e que eu vou precisar, a partir do arrependimento, expiar para reparar, isso pode já ser acordado numa próxima encarnação para acontecer naquela existência, ou isso vai sendo pago a prestação. Então, uma mesma experiência de queda pode ser dividida em mais de uma encarnação para ter o contato com aquela situação e, via uma expiação bem vivida, acontecer a reparação e a reabilitação perante a lei de causa e efeito. Por outro lado, várias experiências de erro podem, numa próxima existência, serem colocadas num único pacote expiatório, e também poderá acontecer de experiências diferentes no mal em que eu transitei, ser cada qual colocado numa existência diferente para ser vivido a expiação referente a isso. É nesse sentido que vai acontecer essa variação que tem a ver com os aspectos da resistência do indivíduo, do seu mapa reencarnacional e daquilo que ele logrou avançar, porque isso vai fazer interferência no processo de resolver. A Joana vai trazer para nós, no livro O Autodescobrimento, uma busca interior, no capítulo 3, Consciência e Vida, acerca da imersão na consciência, que vai nos dando condição para irmos despertando para os nossos deveres, porque quando o aspecto do propósito da nossa encarnação ele vai ficando claro, significa que eu estou conseguindo sair do menor esforço, da acomodação, da inércia, para fazer reflexões que vão permear aquilo que eu preciso abraçar e ir em busca. Inclusive porque, à medida que a gente vai avançando, a gente vai divisando novas perspectivas. E é nesse sentido que o processo de atualização consciencial ele precisa acontecer. Porque senão eu posso ter uma perspectiva que é antiga, referente a uma situação, sendo que hoje, por vivências que eu tive e aprendizados correlatos, eu já posso atualizar para uma nova perspectiva, que vai fazer ampliação de conhecimento, de sabedoria, e que vai ser consequência de um aprimoramento moral. Inclusive porque maturidade e esforço estão na base do processo de avanço.
Nesse sentido que, através de um grande empenho da vontade, é possível a gente olhar para dentro e pesquisar as instâncias disponíveis, para identificar melhor o que fazer, quando fazer e como realizá-la. Inclusive porque as nossas escolhas, elas têm a ver com a minha capacidade de amadurecer. Quando eu quero fazer a vivência de várias coisas ao mesmo tempo, isso significa uma imaturidade infante que opta por muitas experiências em tempo real, visando atender a uma sensação prazerosa, um passatempo agradável e até mesmo uma perda de tempo. Mas o adulto, e aqui considerando aquele que logra um amadurecimento moral, ele acolhe a necessidade que ele tem de fazer escolha e que implica uma análise criteriosa, autoconhecimento, para poder realizar esse processo onde, se eu escolho A, significará a exclusão de B. Visto que, do momento que eu desejo A e B, numa circunstância em que é preciso fazer uma opção, eu estarei fazendo um movimento de infantilismo. Como uma experiência que aconteceu ontem de um palestrante que está fazendo uma agremiação para alguns cursos que ele disponibiliza online e de tempo em tempo, são 2 sócios, eles fazem a disponibilização de um pacote de curso. E eles estavam fazendo uma Black para um pacote otimizado, onde os cursos que eles tinham oferecido até aqui e também aqueles que eles viessem oferecer, estariam incluído naquele pacotão Black e que seria feito o parcelamento por 1 ano para ter acesso ao elenco de cursos que eles têm até aqui e aqueles que eles vão disponibilizar. Diante de uma situação como essa, aquele que está recebendo esse tipo de convite, ele precisa fazer uma escolha. E aqui entra em aspecto a questão do propósito do indivíduo, do que ele realiza na gleba do bem, da perspectiva dele para o seu porvir. Até porque não dá para fazer todos os cursos que está naquele pacote ao mesmo tempo. A questão de escolher um curso para iniciar aquele aprendizado e depois seguir por outro e por outro é imperativo. Mas acaba que, se você entra num Black como esse, significa que você está em meio a vários cursos e que você vai precisar estabelecer um critério para poder ter contato com cada curso. Mas o questionamento se é o momento, se seria a opção adequada fazer a compra desse pacotão, se seria o recomendado aguardar um tempo. Então, mostra que a todo momento a gente recebe convite e que pede de nós uma resposta, onde eu tenho maturidade suficiente para arcar com a consequência. Até porque nós somos livres para semear, mas escravos da colheita, mas a nossa liberdade ela tem limite, inclusive porque quanto mais eu adquiro conhecimento, mais livre-arbítrio acontece. Se a gente pegar um indivíduo que está em Quiron, na idade da caverna,
ele tem um livre-arbítrio reduzido, porque o conhecimento dele é pouco. À medida que esse indivíduo ele vai ganhando aprendizado, ele vai, ao mesmo tempo, ampliando o seu leque de liberdade, que faz aumentar a sua responsabilidade. Se ele não tiver a moralidade acompanhando esse processo, ele vai fazer escolhas negativas, porque a sua liberdade aumentou e o seu senso moral permanece acanhado, apequenado. Nesse sentido que, no aspecto referente à liberdade, ela vai ampliando à medida que a gente desenvolve inteligência, raciocínio, agregação de estudo, e isso vai colocando diante de nós mais opções de escolhas. É por isso que se torna necessário eu me conhecer e apurar, atualizar meu propósito de vida em relação aos diferentes aspectos em que eu atuo, para que eu possa lograr decidir corretamente. Porque do momento que eu fizer uma escolha, eu vou fazer uma colheita da consequência disso. Por isso que os aspectos de reflexão que a Joana vai trazer nesse recorte diz de uma vontade que eu tenho e que alavanca um movimento interno de averiguar a minha situação e de conseguir, em tempo real, atualizar as minhas perspectivas para fazer os ajustes a tempo. Porque existe aquele aspecto que Kardec traz para nós, de que antes excesso de circunspecção do que imprevidência. Mas, por outro lado, quando a gente está no astral e olha para trás, a gente se arrepende mais do que a gente não fez do que com aquilo que nós fizemos, mesmo que tenha ficado aquém, abaixo do que a gente esperava. Por esse motivo que mostra que é sempre um convite à reflexão e ao equilíbrio para que a gente consiga fazer essa equação, que vai pedir realmente esse burilamento, esse talhamento do próprio processo, porque isso não vai ser entregue pronto. Então, se eu chego para o benfeitor e pergunto o que eu devo optar, ele não vai me dar uma resposta pronta. Ele me aponta caminhos dentro daquilo que foi acordado no astral e daquilo que eu devo priorizar, e nesses apontamentos caberá a mim fazer a batida de martelo naquele aspecto, onde então eu vou por aquela placa e precisarei assumir o que vai vir disso. Por isso que quando o indivíduo ele entra nos areais da renúncia, ele logra resultados mais assertivos e menos arriscados. Porque se o indivíduo ele tem a mentalidade de que ele esforçou muito, fez cursos e chegou num dado grau de conhecimento, a hora dele oferecer isso para o outro, se ele pensar, poxa, mas eu batalhei tanto, eu não vou entregar isso aqui de graça. Eu vou cobrar algum valor para fazer isso chegar no outro. Ele, que se quiser, batalhe também para ter acesso. O indivíduo ele está na avareza. Então, quando ele faz a decisão da maneira como ele vai entregar aquele conhecimento, se ele tiver permeado em um valor materialista, isso vai prejudicá-lo no que ele vai colher. Porque até mesmo considerando que a nossa perspectiva é a espiritualidade e que nós estamos buscando fazer
o auxílio fraternal, a gente já corre risco de precipitação, de engano, de escolher erradamente. Imagina se eu tiver uma perspectiva materialista de lucro, de retorno. A gente tem no livro Ceareiros de Volta um determinado recorte onde vai ser falado que as nossas 3 telhados de vidro para os terrícolas é abuso de autoridade, paixão pelo dinheiro e empobrecimento do sexo. Então a gente costuma sucumbir nesses 3 aspectos. Por isso vai ser orientado para nós nos precavermos, que estamos domiciliados ora na esfera física, porque no abuso da autoridade, na paixão do dinheiro e no envilecimento do sexo, levanta-se a sinistra trilogia dos mais perigosos fantasmas da mente, a lançar muita gente boa e capaz nos despenhadeiros da inutilidade e nas sarjetas da sombra. Por esse motivo que quando nós estamos ligados a esses 3 aspectos que têm a ver com orgulho, egoísmo e sensualismo, que são as nossas chagas morais, isso vai significar que eu vou ter ângulos de vista e fazer opções sujeitas a mais erros e que vão redundar em quedas para mim. Como ele vai trazer aqui, diz: a pessoa tem boa intenção, tem uma vontade de acertar, mas acaba se arrojando para as sarjetas da sombra e os despenhadeiros da inutilidade, devido à invigilância nesses aspectos, seja do abuso do poder, de autoridade, do empobrecimento do sexo, da paixão pelo dinheiro, a avareza. E às vezes nós vamos ser colocados em situação de falta de dinheiro ou de subalternidade para que nós possamos diminuir os nossos abusos. É por isso que vem a expiação, porque o mal ele precisa de um limite. E nesse sentido que, se eu tiver com muitas opções me favorecendo materialmente, enquanto no mundo, vai facilitar eu cair nos abusos. Um outro aspecto que diz respeito a isso é a questão da imagem, da beleza física, porque o espírito, quando ele está num organismo na Terra e ele consegue sair daqui completista, que vai ser trago para nós em Missionários da Luz, que é quando esse espírito ele conseguiu a duras penas, mas cumpriu o seu tempo reencarnatório aqui, porque cuidou da mente, da alimentação, do aspecto do sono, se envolveu num trabalho de utilidade e esteve empenhado no perdão. Então ele acaba que juntou uma série de aspectos em que ele conseguiu cumprir os anos que foi acordado no astral para ele aqui e resolver a maior parte das suas pendências expiatórias. Então ele é chamado de completista, que é quando ele chega no astral quitado com a lei de causa e efeito em relação aos débitos que ele houvera perpetrado e adquirido no jornadear pregresso, e que aqui nessa vilegiatura ele, mesmo que tendo algum deslize, alguma queda, ele consegue já resolver, não fazer acúmulo de mais débito e resolver a quitação do que ele houvera cometido de calamidade até aqui.
esse indivíduo, quando vai preparar a sua próxima reencarnação, ele suaviza, porque ele pode escolher a sua aparência física, inclusive fazendo opções de características que o ajude no seu proceder moral. Então, quando o indivíduo ele chega nesse ponto, ele pede o apagamento, a feiura, porque ele sabe os riscos que a beleza física, a evidência, o holofote significa para ele. Nesse sentido, quando ele está no astral fazendo a preparação para receber um novo organismo, ele vai priorizar uma força física, uma resistência, longanimidade, uma saúde dos seus implementos orgânicos, para que ele consiga realizar melhor a tarefa que lhe compete. É nesse sentido que, à medida que a gente vai fazendo essa evolução, a gente vai optando por lapidar nossos excessos. E, inclusive, vamos escolhendo a falta do que sobrar, exceder. Enquanto as possibilidades que a gente tem de viver com o essencial e que vai nos auxiliar na renúncia, no desapego. Por esse motivo que, às vezes, o indivíduo, para ele poder parar sua marcha no mal, ele precisa experimentar uma escassez importante. Então, às vezes, é alguém que, numa existência anterior, já tinha abusado de uma herança que recebeu. E esse valor que o indivíduo recebeu, ao invés de disponibilizar para colocar isso em auxílio aos outros, ele guardou para si, impediu que alguém tivesse acesso a essa herança. E nesse sentido que, nessa existência, ele pode vir numa escassez material, porque se ele tiver novamente abundância material, ele comete o mal de novo. Então, é uma forma dele ser cerceado. É uma forma de colocar uma baliza para o mal. Então, mostra que se eu me antecipo para educar os meus impulsos, para vencer a minha paixão, eu vou facilitar e suavizar a minha próxima encarnação. Inclusive porque a paixão, ela está em nós. Não há como, no nosso estágio evolutivo, eu arrancar de mim o meu ego. O que eu consigo fazer é vencer esse ego com o meu self. É pela minha vontade boa dominar a minha paixão. Com a luz que eu acendo, eu iluminar a minha sombra e ir intensificando essa luz. Por isso que quando a gente considera o aspecto da ação genuína no bem, é isso que vai internalizando em nós bondade para que numa próxima existência na carne eu consiga ter isso como parte do meu normal, ser algo mais espontâneo em mim. Porque se eu não me precavo de procurar viver a utilidade nessa existência, quando eu entrar numa próxima encarnação na Terra, em que eu passo pelo esquecimento do primeiro infante e que eu sou colocado em meio a uma série de dissabores, eu não vou conseguir oferecer outra coisa senão a minha sombra, que vai falar de novo. Nesse sentido, se eu, desse momento, aproveito para
em vivência e tornando mais espontânea em mim o bem, e aqui entra o aspecto da gratuidade, de distribuir, de repartir o pão. Essas experiências vão me internalizando, esses areais, para que quando eu tiver criança numa próxima existência, eu consiga ter algo mais positivo a extravasar de mim. Até considerando que nós, na primeira infância, estamos muito dependentes do meio que a gente está. E num orbe de prova e de expiação, as ambientações familiares, elas são tão limitadas quanto nós mesmos. É por isso que a gente não tem uma experiência espetacular de vida em família. Cada um traz alguma dificuldade que viveu, onde nasceu, seja com um ajudante, um pai, uma mãe, um tio. A pessoa tem algum relato triste de uma experiência que ela teve quando criança no local onde ela viveu. Isso diz respeito a um mundo de prova e expiação que não vai nos garantir um ambiente iluminado para nascer. Se eu não vou poder contar com um ambiente de luz para nascer, eu preciso contar com a luz dentro de mim, que eu torno parte do meu normal nessa existência, como uma precaução mínima para que na próxima existência eu dê conta de ter luz. Porque é isso que vai me iluminar. Mesmo criança, aquele espírito que vem amealhando ao longo das suas existências, mesmo que tenha sido na última encarnação antes daquela atual que o indivíduo está, se ele conseguiu deixar coisas boas aqui, acaba que ele já vai ter alguma condição de viver em meio às dificuldades que ele vai ser colocado e sustentar sentimentos nobres. Por esse motivo que o aspecto de ocuparmos o nosso lugar vai nos dar a clareza dos nossos objetivos essenciais, onde eu não preciso negar o externo para melhorar a minha configuração interna. E isso vai dizer que quando a gente ascende no semelhante à luz da certeza da imortalidade, isso vai acontecer à custa do nosso exemplo e à força da nossa palavra. Como a divina sabedoria, ela não pede ao capim que produz a laranja, nem acalenta a rosa em trato areal, sigamos pela trilha da decisão, porque não seremos chamados a um serviço que não possamos fazer. Então, quando eu sirvo ao próximo incansavelmente hoje, a bondade me torna inata na próxima encarnação. Caso contrário, eu vou estar em horas perdidas, esvoaçantes, na atmosfera das inúteis expectativas. Daí a percepção da preciosidade do tempo, do trabalho, da energia e maneira de aplicar isso, nos mostra que tanto o dia quanto a noite é valioso. A fornalha acalenta, o gelo imuniza. A paz íntima levanta-se da luta, por mais estranho pareça. Então, a gente está numa série de empeços externos, onde se enxameia a cilada por onde caminhamos, mas é aí que a gente vai esculpindo a fisionomia da vitória no pedestal da serenidade. Nos vagalhões da luta, mantemos o raciocínio ereto,
a feição do penedo capaz de sustentar farol que aponta o abismo, e mantemos o sentimento qual chama de esperança, a fazer-se canção na sombra noturna, para saudar o renascimento da alva. Do momento que transportamos conosco semelhante riqueza, iluminamos a nossa vontade e nos erguemos invencível nas vagas ondulantes em que se entrechocam as terrestres ilusões. Onde nós então vamos amealhando o que precisamos para sermos contados entre os bem-aventurados. Nosso mal vai impugnando paz. Por isso que o aspecto das nossas escolhas, isso vai dizer de um aumento consciencial e de um encontro comigo mesma para escanear. É um desafio que exige uma intenção lúcida, até que eu vá criando o hábito de interiorização, onde parto da reflexão para mergulhar no oceano do si. Daí retiro a preciosa pérola da plenitude, da harmonia, indispensáveis à real vivência do ser pensante. Eu vou precisar adestrar minha mente nessa busca. Caso contrário, eu vou hesitar, vou me retrair e vou me impedir o descobrimento de inimagináveis recursos que esperam ser desvelados. Como nós temos a tendência ao menor esforço e ao relaxamento, que é inerente ao processo de evolução pelo trânsito nas fases transatas, dificulta o iluminativo procedimento imprescindível. Quando eu excursiono ao mundo objetivo, eu vou adquirindo conhecimento intelectual, viva a experiência da realização humana. Mas é no esforço de interiorização, somente, que eu vou conseguir identificar-me com os essenciais objetivos da minha realidade, harmonizando-me. Onde vou adquirindo a plena consciência da finalidade da minha existência na Terra, cuja meta máxima vai trazer essa luta inteligente do ser. Porque, à medida que a gente vai enxergando a finalidade da nossa encarnação, isso significa estar atendendo a um propósito precioso, que foi acordado com esmero no astral. E é nesse sentido que, como foi feito essa conversa com o prato na mesa no astral, significa que eu preciso, para aquilo que eu realizo hoje na minha existência, colocar o para que eu estou fazendo aquilo. E ter diante de mim o modo da minha motivação, a compensação, para que eu vá percebendo formas de elevar essas perspectivas. Por isso que é bom pôr no papel as diferentes atividades que você realiza e o propósito para estar realizando cada qual. De maneira que você possa ter esse mapa dessas perspectivas e ir divisando a sua finalidade, que é diferente da do outro. Então, para poder compreender melhor o meu propósito, eu não posso me basear no propósito do outro, porque é individual. Nós poderemos, sim, tomar um exemplo de quem atende ao seu propósito de vida, para a gente ter um norte, mas o propósito de vida do outro é do outro. Eu vou precisar encontrar o meu, que é diferente. E quando a gente fala de exemplo, Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia. Então, quando a gente olha para ele, ele vai nos remeter
a discernirmos melhor, lapidarmos a nossa finalidade. E nós vivemos um momento em que loucura está aumentando. O site do Datafolha fez uma atualização de casos de autoextermínio e constatou-se um aumento grande no suicídio, considerando aí de uns anos para cá. Você tem aí inclusive para mais de 100% de aumento, mostrando que nós estamos adoecidos, adoecedores, e isso significa que nós necessitamos despertar nossa consciência para os nossos deveres. Porque quando alguém vai se afastando da lucidez, da vontade de continuar, do amor pela vida, o indivíduo, ele está numa perda de consciência da finalidade da sua existência e, consequentemente, deixando de realizar o seu dever. Por isso que as taxas que falam de aumentos em depressão, ansiedade mórbida, automutilação, autoextermínio, isso diz de uma situação que é nossa e que conclama, sobretudo aos espíritas, ação na direção dessas coletividades, porque o espiritismo, ele traz instrução, consolo e o despertamento para que nós enfrentemos melhor as nossas dores. E os pipocamentos que assolam os terrícolas. É nesse sentido que, quando Jesus ele traz para nós os antídotos, é porque ele sabe que é o único caminho. Por isso que Jesus ele vai dizer: eu sou a verdade, mostrando que se eu não me aproximo de Jesus, eu vou ficar na mentira, na inconsciência, na desistência, na negação do meu propósito existencial, na autodestruição. Por isso que aproximar de Jesus é uma necessidade para mim. Porque é do momento que eu tenho essa iniciativa de ir em direção a Ele que eu vou me iluminando. Porque Ele é a luz, o caminho, a verdade. E quando o indivíduo ele vai conseguindo fazer essa autoiluminação, ele vai tomando consciência das suas potencialidades, dos seus dons, da sua finalidade existencial, das escolhas que ele precisa fazer. Por isso que, quando eu estou aos pés de Jesus, eu vou escolher melhor. E, em considerando que é a verdade que liberta e Ele é a verdade, se eu me afasto dele, dos seus postulados, eu vou escolher enganadamente. Por esse motivo que os aspectos relacionados a nosso caminhar aqui têm a ver com aquilo que ele vai trazendo para nós para vivermos. Então, se a gente pega o recorte ali da mulher que estava diante dele para ser apedrejada, ele teve uma ação em ambas as direções positiva. Ele, diante dela, a priori, quando ela coloca sobre ele ali aquela condição de juiz para emitir um julgamento, um veredito acerca da situação dela, Jesus ele sai dessa situação de juiz
E ele vai dizer, inclusive quando em outros recortes vieram colocar ele como juiz de alguma causa, como aqueles dois irmãos, que os pais falecidos, eles tinham que dividir herança. Um deles não quis dividir com o outro irmão, e o outro irmão vai até Jesus e fala: Senhor, fala para o meu irmão dividir a herança comigo, porque ele não quer dividir. E Jesus ele vai dizer: quem me arrogou juiz entre vocês? Então Jesus ele vai se subtrair dessa posição toda vez que tentam colocar ele como aquele que vai decidir entre A e B. Não, Jesus ele vai nos iluminar, nos ajudar a refletir para que eu faça essa escolha. Então ali com aquela mulher adúltera, quando ela colocou sobre ele esse lugar de decidir sobre o porvir dela, ele imediatamente sai dessa posição e vai dizer para os outros: quem tiver sem pecado, atira a primeira pedra. Então ele não dá palavras derradeiras sobre ela. Ele fala para aquele populacho que quem tiver sem pecado, atirasse a primeira pedra. E aí, isso vai levando eles à reflexão, porque quando Jesus fala isso, ele está também protegendo aqueles indivíduos ali de acumularem débitos. E aí, a começar dos mais velhos, eles vão jogando as pedras no chão e saindo, porque cada qual ia se percebendo pecador. Em outras áreas, mas pecador também, que tem a ver com a nossa sombra, com os nossos vícios, que variam o tipo de vício, mas todos temos tendências viciosas a vencer. E nesse sentido que quando Jesus ali, ele tem essa palavra para os presentes, ele protegeu não só a mulher adúltera de ser apedrejada, como ele libertou os outros de cometer mais débito. Então, o testemunho de Jesus, a maneira como ele lida com as situações, é o nosso norte, é o nosso mapa do tesouro. Que não é uma opção, é a minha única saída para conseguir acender minha luz, me manter na verdade. Porque entrega a mim mesmo, eu vou ter com a minha sombra, é com a minha mentira, é com a minha desistência. E é nesse sentido que quando nós falamos de se aproximar de Jesus, é pensar como ele, sentir como ele, falar como ele e agir como ele agiu. É nesse sentido que, do momento que eu consigo esses metais, eu vou logrando lidar melhor com a minha dor, vou conseguindo separar um momento de sofrimento para que isso não se instale, porque a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Num primeiro instante, isso me encontra, mas eu, pela minha decisão, saio do lugar sofrido, pela maneira como eu lido com o que me acontece. Por isso que o aspecto do consciencial, isso tem a ver com a minha atitude concreta na direção da luz. É nesse sentido que não adianta eu acumular rancor, caluniar, ser inclemente e querer ficar iluminada. E querer ter persistência moral para continuar. Então, quando a gente fala o aspecto das situações que estão nos acontecendo de adoecimento, isso tem a ver com onde estão os nossos pensamentos e aquilo que
está sendo nutrido na nossa mente. Como a gente teve esse episódio recente no Rio de Janeiro, onde governantes, pessoas de autoridade vieram a público dizendo que a operação foi correta. Ou seja, você metralhar diversos indivíduos que estão num povaréu diante de você, onde não foi feita uma aferição de quem é quem, implica necessariamente em indivíduos que foram mortos inocentes. Até porque nós sabemos que quando a gente fala do mundo do crime, do tráfico, aqueles que mobilizam a traficância estão protegidos. A maioria que fica exposta para ser pega por uma polícia, para receber um apedrejamento, para virar notícia, é o que é usado como escudo. Agora, quando a gente considera um orbe que precisa ir para o mundo de regeneração, enquanto nós estivermos com essas mazelas, a gente vai ficar aquém. A Terra está em franca transição e estamos sendo chamados por Jesus a realizar a obra da autorregeneração, mas num orbe onde milhões passam fome, que é um problema que poderia ser resolvido se nós quiséssemos, onde inúmeros indivíduos não têm onde morar, que é um problema que poderia ser resolvido se decidíssemos. E por aí vai. Muitos são mortos inocentemente, queimados, em guerras de extermínio, prisões desumanas. Então mostra que nós temos uma congramatura ainda sombria, difícil para poder divisar um mundo de regeneração. Que enquanto tiver um indivíduo vivendo uma situação de não ter um pão para comer, nós ainda estamos agarrados no mundo de prova e de expiação, porque tem alimento para todos. Se esse alimento não chega para alguém, isso tem a ver com o nosso atraso moral. É nesse sentido que a questão do despertamento consciencial é ingente, porque é ele que vai me permitindo essa autoperspectiva para que eu possa acionar em mim a circuitaria do serviço, do bem que eu preciso deixar aqui, que foi acordado para isso. Nesse sentido que quando a Joana ela vai trazer para nós acerca dos aspectos ligados à mansuetude, à paciência, da mesma forma, não vai haver uma outra forma de fazer. Porque a violência, ela gera violência. Então, se eu, para resolver uma situação de conflito, opto por alguma atitude violenta, eu estou gerando mais violência. Eu posso até abafar aquele caso, torturando, fazendo um aspecto de silenciamento, mas eu não estou resolvendo. Até porque aquele indivíduo que é amordaçado, se ele vem a desencarnar naquela situação, aquela boçal, ele está mais livre para obsedar, para causar tumulto, para vingar. Então, a violência que eu uso para tentar resolver uma situação de discórdia, de agressão, isso pode até fazer o amordaçamento, abafar
silenciar, mas não resolve. Porque aqueles que estão envolvidos nisso, eles vão nutrir vindita, sempre vai haver os que não perdoam e que vão continuar gerando infortúnio, e se vem a desencarnar, ainda fica mais livre para poder atrapalhar, obsedar. Então, se a gente pegar esses indivíduos que foram assassinados, nessa chacina que teve no Rio, aqueles que não lograram perdoar, eles estão no astral perturbados, tanto quanto eles estavam encarnados. E desencarnados, eles estão fazendo a continuidade, via subordinação aos mandatários, dos tumultos. Aqueles que estavam realmente envolvidos. E mesmo se a gente considerar alguém que não estava envolvido e que morreu ali sem fazer parte daquelas milícias que os policiais estavam combatendo, se ele não logra o perdão, ele continua desencarnado e fazendo mal. É por isso que o amor é que vai resolver o ódio. A paciência é que vai resolver para a cólera. O perdão é que vai resolver para a agressão. Não são opções, é a nossa única saída. E é nesse sentido que a humanidade hoje, ela grita pelos ensinamentos de Jesus. Ela está sedenta. Inclusive porque nós, enquanto sociedade, somos participantes disso. Como a gente falava ontem, no estudo do Evangelho, acerca da situação de um suicida. Quando chega no astral, aquele anjo da guarda que o acompanhou, triste de perceber que o seu protegido sucumbiu de novo para essa desistência. O anjo da guarda, ele não é responsabilizado, porque ele fez o que pôde. Quem pode ser responsabilizado é um pai que negligenciou o auxílio a uma filha, a mãe que não deu toda a assistência que podia, um colega que poderia ter auxiliado de determinada forma e ou agiu erradamente ou se omitiu. Mas o anjo da guarda, ele fez o que ele pôde. Mesmo assim, ele se entristece muito de perceber que o seu protegido sucumbiu. Porque geralmente o espírito suicida, ele já vem de outras encarnações se suicidando. Então, ele é colocado na atual existência situações semelhantes na arena da expiação, em que ele precisará, dessa vez, continuar vivo. Porque às vezes o espírito encarnou para ficar vivo, pelo histórico que ele tem de suicídio pregresso, mesmo que tenha sido numa existência, ou mesmo considerando que essa é a primeira existência que ele sucumbe pela autodesistência. Mas ele é colocado ali numa arena em que ele vai ser tentado para desistir da própria vida. E às vezes aquela encarnação daquele filho é para ele ficar vivo, só isso. Às vezes a mãe quer que ele faça mestrado, doutorado, faz um sanduíche na Alemanha, arruma emprego numa localização em frente para o mar. Mas aquele espírito, ele veio para continuar sem desistir. Se ele der conta disso, já vai ser uma vitória. Que ele vai encontrar no astral, quando ele olhar para trás e ver, poxa, eu consegui continuar encarnado o período acordado para mim. E vai ficar feliz. Por isso que a nossa condição de encarnado vai ter a ver com
aquilo que foi acordado para o meu mapa reencarnacional e que está atrelado à finalidade dessa minha trajetória aqui. Se eu consigo, mesmo no meio daquela expiação, sair melhor, não sucumbir, eu vou ser um motivo de alegria para o meu anjo guardião. Quando ele vê que eu estou dando conta de passar pelas expiações e pela resiliência, sair bem e superando uma após a outra. E nesse sentido, quando eu venho a desencarnar, esse anjo guardião, ele vai estar feliz por perceber que talvez pela primeira vez na minha trajetória de espírito que foi criado, mas que não vai ter fim, eu saí melhor do que eu entrei numa encarnação na Terra. E aí nós falávamos que quando alguém sai pela porta do autoextermínio, a gente se sente de alguma forma participante daquilo, como sociedade. Então, o que eu poderia ter feito e recuei, onde eu estou ficando aquém do auxílio que eu poderia estar dando, o que eu posso oferecer melhorado de mim. É uma sensação nossa, como uma senhora comentava, que mesmo não tendo participação direta no suicídio do outro, a sensação é: participei disso. Eu preciso melhorar a minha ação no mundo para que menos casos de autoextermínio aconteçam. Dada a nossa incapacidade de sustar isso, de acabar com essas movimentações. Por isso que quando Jesus ele traz para nós o roteiro, é porque ele sabe que é a nossa única ruela. Então, ele é enfático ao dizer para nós: eu sou o caminho, a vida, a verdade. Porque se eu não consigo fazer a logração do testemunho do mestre, eu vou ficar na minha desistência, na minha sombra, na minha mentira. E é isso que a Joana vai trazer para nós. Quando Jesus ele assevera, conforme a anotação de Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se teus olhos forem bons, terá luz todo o seu corpo. Se, porém, seus olhos forem maus, teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti são trevas, tais trevas quão grandes. Então, ele vai estabelecer a sensibilidade da vida nos olhos, encarregados de ver, a fim de que, despretensiosos dos aparatos transitórios do orbe, mergulhemos na luz interior, de modo que tudo se faça claridade. E aqui que entra o desinteresse moral e material. Porque aquilo que eu realizo, tendo um móvel de ter algum retorno, eu já estou no interesse. Aí eu complico. Eu não logro o mergulho em mim mesma para fazer claridade na minha autopercepção. Porque o reino da luz é dentro de mim, sendo imperioso penetrar, para que a treva da ignorância não predomine, perturbadora e densa. Então, a mente lúcida são esses olhos espirituais, é a chama que desce ao abismo da individualidade para iluminar o meandro sombrio da experiência passada, que deixaram marcas psicológicas profundas, ressumando ora de forma negativa
no comportamento do ser. Então, esse descer aos meus abismos, fazendo claridade sobre os meandros sombrios das minhas vivências transatas, vai ser a possibilidade de melhor lidar comigo. Vencer minha sombra. Tirar o meu melhor. Então, ela vai trazer alguns aspectos como ficações perturbadoras, angústia, insatisfação, como salto de vivência perniciosa, cuja ação deletéria não foi digerida pela consciência e permanece pesando na nossa emocional economia. Então, a questão das dores, dessas fixações perturbadoras dentro de nós, vai desvelar aspectos não resolvidos de erros clamorosos que eu perpetrei e que continuam ressumando. Até mesmo quando a gente considera o aspecto do remorso, porque a culpa, junto com o remorso, ele vai enfraquecer a minha possibilidade de lucidez para resolver. É por isso que quando eu vou para o arrependimento, eu consigo uma percepção de resolução, que pede lucidez, que pede enxergar, chegar àquela lamparina próximo para ver melhor. É como se entrar num cômodo que está escuro. Se eu quero olhar a gaveta de um armário, eu preciso chegar com uma lamparina ali para abrir aquela gaveta e fazer luz ali dentro para eu conseguir enxergar o que está ali. Para que eu possa arrumar essa gaveta, tirar o que não é bom, limpar, espanar. Nesse sentido que, se eu consigo, mesmo me percebendo caindo, ir para o arrependimento ao invés da culpa, do remorso causticante, eu consigo me manter minimamente equilibrada para poder fazer luz sobre os meus armários, minhas gavetas interiores. Por isso que, do momento que a gente vai fazendo essa arrumação interna, a gente vai logrando essas ações asepsiosas e que vão nos permitindo organizar dentro de nós. E isso vai, inclusive, nos ajudando a ver melhor o meu talento, a minha habilidade, aquilo de positivo. Porque aí eu posso focar nisso. Por outro lado, eu vou conseguindo perceber onde é perigoso para mim, o ambiente que eu tenho que evitar, aquilo que me tenta, me provoca, me perturba. Porque olhando para algo nessa minha gaveta que me vulnerabiliza, eu vou poder fechar essa gaveta e não deixar que determinadas janelas permaneçam alcançando ela. Considerando que as escolhas passam por aquilo que eu vou dizer não, porque vai me fazer mal, vai ser perda de tempo para mim, vai me expor a riscos desnecessários. Nesse sentido que um aroma pernicioso, eu fecho a janela para que ele não adentre. Que inclusive é uma recomendação que existe. Quando a gente está com a janela aberta, espíritos desencarnados entram na nossa casa por aquela janela, que por ainda estarem num estágio que não consegue atravessar uma porta
fechada, uma janela que está cerrada, eles, para adentrar um cômodo, precisa que esteja aberto para fazer a movimentação até ali dentro. Então, quando tem chuva, com tempestade, existe orientação da gente fechar a janela, porque os espíritos desencarnados que ficam deambulando pela rua, procurando a quem atormentar, eles acabam que temem as tempestades e vão para dentro das casas quando está um tempo tempestuoso, e para fazer isso eles vão entrar por porta aberta, por janela aberta. Mas essa janela aberta, ela vai significar também outros areais que eu sou livre para permitir que entre, permaneça, ou fechar essa janela com as escolhas que eu vou ter. Mesmo porque, quando a gente fala o aspecto de um espírito perturbado, a gente vai ter a prece, o evangelho no lar, para que ele receba atendimento. Por isso que esses aspectos que nós temos ressumados, pesando a nossa economia moral, vai se manifestar como mal-estar para conosco mesmo, o desinteresse pela vida, irritabilidade, ideia autodestrutiva e mecanismo de expressão doentia, formando quadros degenerativos psicossomáticos. Então, qualquer terapia, para fazê-lo cessar, precisará alcançar as raízes a fim de extirpá-las, liberando núcleos lesados do psiquismo e restaurando-lhes a harmonia vibratória, ora afetada. Que vai se tratar dessa urgente experiência quão desagradável, nas etapas primeiras, porquanto o exemplo de outros exercícios físicos causarão desânimo e cansaço, que resulta da falta desse salutar hábito, até que, vencida essa primeira fase, comece a produzir rapidez de raciocínio, leveza, inefável bem-estar e lucidez espiritual. Cada vez vencido um patamar, superado impedimento castrador e de culpa, possibilidades mais amplas se apresentam, liberando o indivíduo dos conflitos habituais e o equipando de alegrias legítimas. A vida se lhe torna ideal, a morte não se afigura desagradável, por vivenciá-la nos estados meditativos, sentindo-se o mesmo fora do corpo ou nele. Cada vez mais interioriza-se, sem perder o contato com o mundo físico e social, com proposta equilibrada de quem deseja realizar-se no encontro com os legítimos valores da existência. Esse tentame leva o experimentador do orbe real, o físico, para o real, transpessoal, causal e gerador de todas as coisas. Por isso que nossa existência na Terra é um período breve de aprendizagem, na larga faixa das sucessivas reencarnações, onde a gente vai adicionando ao conceito da responsabilidade os contributos do amor. Dessa forma, vamos identificando os melhores meios para agir quando devemos, podemos, com consciência, não nos precipitando a tomar decisão quando pode, mas não deve, ou quando deve, mas não pode, que seria um estágio de responsabilidade inconsciente. Então, ela vai trazer que na responsabilidade consciente eu identifico o melhor meio de agir quando devo e posso. Na responsabilidade inconsciente eu posso me precipitar e agir porque posso, mesmo não devendo, ou agir mesmo devendo, mas não podendo.
Por isso que, quando a gente considera sicários dos campos de concentração e belicosos, fomentadores sistemáticos de guerras, que as fazem com crueldade, dizem que assim procedem para se desincumbir de determinações que recebem de chefes e comandantes. Mas a responsabilidade, para ser verdadeira, não pode compactuar com a delinquência, nem ignorar o mínimo dever de respeito para com a vida, para com os outros. A responsabilidade que vem do amadurecimento psicológico é adquirida pela vivência das experiências humanas, nos harmonizando o dever com a compreensão das necessidades dos outros, conciliando o cumprimento das atividades com as circunstâncias nas quais se apresentem. Então, essa ação responsável me torna a pessoa ponte, ao invés de assumir a postura de ser obstáculo, que gera perturbação e dificuldade. Por isso que a visão do ser imortal vai contribuir para nós entendermos a nossa responsabilidade no mundo. Porque é deferida desde o mais alto, como redargueu Jesus ao seu inquisidor, que a tinha porque lhe fora dada, e poderia perdê-la, qual ocorreu pouco depois ao ser destituído da função, e mais tarde quando despojado do corpo pela morte. Porque houve momento em que chegou a Inquisição para Jesus acerca de uma autoridade que aquele indivíduo tinha, como Pilatos ali com ele, para mandá-lo ser crucificado ou soltá-lo. E Jesus, ele é enfático ao dizer: você tem esse poder porque te foi dado. E, em sendo assim, pode perder. Qual acontece com todos os empréstimos que a gente recebe. Aquilo de bom que eu movimento hoje, se eu não coloco isso na roda do bem comum, eu vou perder. E isso vai significar um atrofiamento das minhas possibilidades, um enferrujamento, e representando em tirar daquele que não tem e dar àquele que já tem bastante. Quando Jesus vai trazer essa usança daquilo que está em empréstimo precário comigo, nesse título de precariedade que vai ter a ver com algo que eu movimento, mas que estou sujeita a perder se não der um bom emprego para isso. Aí entra a questão do modo, a minha motivação, o meu objetivo. E aí que vai ser descerrado que pouco depois o inquisidor de fato perde a sua função, e nessa destituição foi subsequenciada pelo despojamento do corpo, pela morte. Então, para que eu possa ter aquisição da consciente responsabilidade, envolvendo os valores eternos do espírito, precisarei absorver e vivenciar, ultrapassando os limites das determinações humanas, de estreitos e curtos horizontes. Por isso que aqueles que se lhe submetem tornam-se pessoas responsáveis. Quando a gente tem instituições militares, onde a responsabilidade segue o indivíduo de modo a obedecer sem raciocinar, cumprir ordens sem justificar, discutir. Então, essa justificativa de que quem submete a esse talante torna-se responsável, na verdade, é uma ideia cultural que, na verdade, não condiz com o que acontece.
Porque a responsabilidade, ela implica um raciocínio, uma lucidez, fazer luz. Então, se nós considerarmos a responsabilidade que se torna atributo do caráter moral do indivíduo, isso pode se fazer empecilho grave ao processo de engrandecimento do ser, caso o seu portador se atenha à letra ou ao limite do estabelecido, sem fazer o exame da necessidade, ora apresentada, do ponto de vista da compreensão. Quando a gente tem essa conceituação de responsabilidade, servidores rudes e criminosos de guerra, de Leso Povarel, busca passar a imagem de inocência ante a crueldade que aplicou, formando cumprir ordem na desincumbência de tarefas infelizes, e que estavam sujeitos a imposições mais altas que deveriam atender. Outros que, responsáveis por atitudes agressivas e massacres cruéis, refugiados na transferência de responsabilidade, elucidando a agir conforme o fizeram, ou sofreria as consequências da desobediência. Por isso que a responsabilidade que é conquistada pelo amadurecimento psicológico, traga pelo mestre, diz da conscientização inerente às experiências resultantes da evolução. Por isso que a responsabilidade é a qualidade ou condição de responsável. É aquele que desencumbe fielmente do dever em encargo a ele conferido, respondendo pelos próprios atos ou pelos de outro, tornando-se de caráter moral quando defende valor ético, pertencente à vida aos outros. Nesse sentido que, quando percebemos que é por essa maturidade moral que a gente vai adquirindo condição de bem usar o nosso livre-arbítrio. Por isso que os tímidos, pusilânimes, medrosos, aproveitadores, todos não necessariamente portadores de responsabilidade, porque se submete ao desplante de outrem, mas vão precisar responder por essas escolhas. Seria inculpado porque responsável, zeloso pelas suas funções e deveres, Pilato, que condenou Jesus à morte, embora o soubesse inocente. Foi posto em xeque pela astúcia dos judeus doutores, de que Jesus dizia-se rei, e ele representava o imperador, que era o seu rei. Não o crucificar seria crime de traição em relação ao seu representado. E como esse sofisma, levando o pusilânime irresponsavelmente a mandar crucificar o justo, e para se liberar da culpa lava as mãos. Por isso que, diante da ignorância, da necessidade de evoluir, que é o estágio de adormecimento consciencial, o sofrimento vai se nos apresentar brutal e agressivo, gerando alucinação e revolta. Por esse motivo que a nossa sensibilidade permite que sejamos purificados mediante a dor, que gera sofrimento psicológico, moral e físico, e nos propele a acelerar o esforço de sublimação, na qual lograremos a planificação. Nesse sentido que, mergulhado na sombra da desidentificação de si mesmo, sem embrutecido, não sabe eleger aspiração estética e ética para a felicidade, perturba-se na busca contínua do atendimento, necessidade fisiológica, sensação, em detrimento
das emoções psicológicas, que o capacitam para a conquista do nobre, do bom e do belo. Então, esse despertar de consciência significará o emergimento da obscuridade, do amálgama coletivo, do grey, para a individuação, que é acompanhado pelo sofrimento qual parto, que vai proporcionar o desabrochar da vida, porém sobre o guante ainda inevitável da dor. Nesses mecanismos evolucionais, cada ato gera um efeito equivalente, que interage em cometimentos novos, de que ninguém se pode adimir, submetidos quais estamos a indefectíveis leis morais. Nesse sentido que, com a luz nos cefolhos da consciência adormecida, o que deve ou não fazer, cabe-nos aplicar com correção os impulsos que nos propelem ao avanço, de acordo com o que devamos ou não realizar, de forma a conseguir harmonia, que é a ausência de culpa, e o serenamento da consciência, que é o jugo suave de Jesus. Toda vez que eu propositadamente erro ou me equivoco, repito a experiência até corrigi-la, que é a aprovação. Mas se eu teimosamente insisto no desacerto, expunge mecanismo de dor sem alternativa ou escolha, que é a expiação, onde o sofrimento vai se estruturar em painel consciencial com seu nível patamar de lucidez em que se expressa. Do automático selvajado ao martírio por abnegação, desde o grosseiro instintivo ao profundo, e racional, as tecelagens da noção de responsabilidade, talha a culpa, que imprime o imperativo de reparação como inalienável recurso de recuperação. Então instala-se conflito quando há consciência de culpa, que transfere de uma para outra encarnação, fazendo surgir distúrbios psicológicos que atuam e felicitam, inclusive quando há psicose. Você faz controlamento de excesso, de impulsividade, burilação, mas a cura é a encarnação. As mesmas situações que foram geradoras desses conflitos conscienciais do indivíduo, ele vai precisar ser colocado com essas pessoas ou em cenários símiles para resolver. A única saída é a encarnação para os transtornos de personalidade. Então, mostra a importância de, com a minha conduta mental, meu testemunho, ajudar alguém a se recuperar de uma psicose, de uma neurose. E aí vai acontecer que, quando a gente tem, então, essa transferência de uma para outra encarnação que dá surgimento aos distúrbios psicológicos, felicitantes e aturdentes, também pode acontecer desarticulação de engrenagem sutil do corpo perispiritual, modelo organizador biológico, propiciando anomalia congênita, psíquica, física, as enfermidades mutiladoras, ou se instala no ser profundo, favorecendo a aflição rude, moral, financeira, social, em karma perturbador, que com severidade dilacera o ser. Nesse complexo teal de acontecimento, o amor é o eficaz antídoto para todo sofrimento, diminuindo, prevenindo ou mudando-lhe a estrutura. Alcançá-la é a proposta da vida. Como conseguir essa perfeição, que é a fatalidade da lei divina para nós, é a opção de cada qual. Por isso que, na manifestação inicial, o amor ele se confunde com desejo e paixão, torna-se fisiológico do queixo para baixo. É atormentante, imprevisível, apaixonado, egoístico. À medida que a consciência desenvolve, sem que abandone necessidade, torna psicológico do queixo para cima,
diminui a posse, mantém idealismo, vai fazendo a burilação dos excessos de arrebatamentos, supera as balizas egoístas. Lentamente ascende a escala superior, tornando-se altruísta, libertador, humanitarista. Graças à sua ingerência nas ações, favorece o progresso, constituindo-lhe recurso para alterar as paisagens kármicas do espírito, modificando os painéis dos sofrimentos futuros, onde vai haver tanto prevenção, diminuição, libertação, consta na intensidade da sua atuação. Mas o nosso despertamento para a realidade interior, isso vai fazendo o sofrimento mudar de expressão e pode se tornar um instrumento do próprio amor, ao invés de manter o caráter reparador, como ocorreu com Jesus, Francisco de Assis e outros, que sem quaisquer débitos a ressarcir, aceitaram-lhe, a fim de ensinarem resignação, coragem e valor moral. Sendo assim, diante dos karmas extremos, o amor é o exato recurso para trabalhar a lei de compensação, de causa e efeito, dando-lhe o sentido da felicidade ou alterando-lhe para melhor. A postura amorosa desperta a consciência de si mesma, anula fluido pernicioso, que abre campo à instalação de curável em doença, portanto de dilacerador sofrimento. Daí aquilo que se configura como uma enfermidade de difícil diagnóstico, tratamento e veredicteado como sem saída, vai sendo possível a postura amorosa despertando a nossa consciência de nós mesmos e anulando esses fluidos. Então, o sofrimento dilacerador vai suavizando, gerando uma energia da consciência em paz, que favorece o desdobramento de sentimento de profundo amor, responsável pela liberação do sofrimento. Mesmo a causa permanecendo, se torna um estímulo positivo para maior crescimento íntimo, não se faz afligente, embora o espinho na carne, como asseverara o apóstolo Paulo, guiando e divertindo os movimentos na direção da meta final. Sendo assim, a atitude amorosa afável é a melhor receita para o sofrimento, porquanto reharmonia a energia espiritual que vitaliza o organismo, desconectando a engrenagem de doença que nela se instala, como efeito de distúrbio da consciência culposa, defluente dos atos pretéritos. E é essa proposta que Jesus traz. Quando ele nos dissera que o amar uns aos outros como ele nos ama.